Glória a Deus, seja bem-vindo mais uma vez nesse repartir, eu e você juntos para meditarmos essa palavra, e glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem renovado as palavras no nosso coração, tem renovado as palavras no nosso espírito, e que essa palavra realmente nos traga um novo revestimento, uma nova maneira de se portar, uma nova maneira de se comportar, né? E esse comportamento vem por um revestimento que veio de uma redenção. Então, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Esse é o seu repartir mais uma vez. Vamos falar aqui então daquilo que é a semana da mutualidade e continuidade quântica para colapso final da missão redentora. Jesus na cruz trazendo a redenção completa. É a figura então de João capítulo 19, a qual nós vamos estar falando nesse dia, nessa semana, o restante desse mês aí, e glória a Deus por todas as coisas, porque você é participante dessa redenção, você é participante desse caminho. Então, nós temos que nesse dia a percepção. Não pense que os eventos da sua vida são aleatórios, não pense que as coisas acontecem em vão, mas realmente todas estão sincronizadas. O Senhor está buscando dos seus filhos que eles observem cada evento e cada detalhe. Então, o primeiro ponto é: a nossa vida não é uma aleatoriedade, é definitivamente encontros, eventos, situações, configurações, movimentações de algo chamado Espírito. E o Senhor está alimentando o seu Espírito, e é justamente então o Espírito de Cristo Jesus que nos traz a redenção para que nós possamos ter vitória completa. Eu quero trazer para você então esse tema que vai falar a soberania divina no colapso da injustiça humana, tem mutualidade com a autoridade recebida para exercer redenção. Nós estamos aqui para afirmar e para declarar que o Senhor é o único capaz de realmente então estabelecer, né, a autoridade mesmo. Ele recebeu, né, essa função, e como filho de Deus era o único então que poderia realmente trazer isso sobre nossas vidas, né? Essa redenção que nos tira de tão grande pecado, que nos tira da condenação. Veja aqui o que Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, aquele que é justo se fez injusto por amor de muitos injustos que eram em nós, simplesmente para nos justificar de todo o pecado. Tudo isso para quê? Para que seja cumprido na sua vida, na minha vida, o andar e o caminhar, sem parar, sem realmente dizer, eu vou parar por esse motivo ou por aquele, mas que você possa seguir realmente com a voz do Senhor, ordenando, te mostrando o caminho, né? Então, essa palavra que vem do Senhor é uma palavra que realmente nos faz entender que o Senhor é aquele que realmente nos tira de todo o engano, porque o pecado nada mais é do que o engano da serpente, né? O engano de Satanás, querendo enganar os filhos de Deus, querendo enganar, né, as criaturas do Senhor, aqueles que ainda que não vivem por uma filiação em Deus. Mas aquilo que nós devemos focar nessa palavra, né? Que o Senhor, ele foi soberano em toda situação. E olha que incrível como a palavra ela é rica em detalhes. Um dos nossos versículos de hoje é João 19:11, que diz: O Senhor respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Veja que todas as autoridades, todos os eventos estão sobre o controle, governo e domínio do Senhor, por mais que essas autoridades elas possam ir contra aquilo que são atributos, caráter do Senhor, mas que o Senhor ainda continua por ser soberano no controle de toda e qualquer situação. Esse desejo do Senhor e essa maneira que o Senhor se move é algo particular que apenas nós confiamos, né? E declaramos mesmo que o Senhor está à frente dessa situação. Então, a soberania divina no colapso da injustiça humana
É justamente o Senhor olhar para aquilo que é injusto no ser humano, né? Nós que temos aí tantas leis, tantas situações, principalmente o Brasil, que é um dos países que tem mais leis, né? E processos arquivados, processos em andamento, processos e mais processos e mais processos. Por quê? Porque alguém quer o seu direito, porque alguém quer a justiça, porque alguém isso e aquilo, mas o Senhor é aquele que veio estabelecer a soberania no colapso da justiça humana. Ou seja, por que que eu estou falando, ou melhor, qual é o ponto onde eu quero chegar com essa introdução? É de que o Senhor, ele veio atuar justamente então para tirar aquilo que é injustiça humana, para dizer que a justiça humana não tem valia diante de Deus e definitivamente não tem, porque nós tomamos as atitudes conforme os nossos conceitos, conforme a nossa cultura, conforme os regimentos dos homens, e é justamente então que Jesus também responde, né, a Pilatos, dizendo: olha, se o Senhor não teria nenhuma autoridade, né, se sobre mim não fosse dada, né, você não tem nenhuma autoridade sobre a minha pessoa, porque imagina, né, Pilatos não, até então, né, o Senhor não se revelou para ele, mostrando toda a sua autoridade, porque se o Senhor quisesse e desejasse, isso seria feito, mas o Senhor, ele realmente passa por esse julgamento para que todo o processo da sua vida pudesse ser feito. E aí então ele pudesse chegar naquilo que é a redenção dos homens, para que ele pudesse chegar naquilo que é a redenção completa que ele quer trazer para as nossas vidas. O Senhor tem redenção completa em nossas vidas. A obra dele é suficiente. A obra dele é muito mais do que necessário, foi muito mais do que suficiente para cada um de nós. E aí você já não vai andar mais. Um ponto muito importante aqui para nós hoje, como meditação dessa palavra, é que eu não vou me deixar ser julgado pela justiça humana e também eu não vou ficar preso naquilo que é a injustiça humana que acontece. Então, sabedores disso, né, nós temos realmente a capacidade agora de andar e de olhar pelo prisma divino aquilo que é a realidade da palavra de Deus. E aqui o título continua, né, sem mutualidade com a autoridade recebida para exercer redenção. É justamente então a figura de Senhor, é aquele que tem sobre si toda a autoridade. Por isso o Senhor declarou: e foi dada a autoridade nos céus e na terra. O Senhor é o único que tem autoridade nos céus e na terra. Por isso que hoje nós aqui na terra, como filhos de Deus, nós não temos ou somos autoridade, nós tornamos a autoridade por meio de Cristo Jesus. Nós exercemos a autoridade, porque Cristo é a autoridade em nós. Ele nos traz o encargo, ele nos traz a liberação, ele nos traz a experiência, ele nos traz o tratamento humano. Porque se o Senhor, ele não nos trata, se o Senhor, ele não nos molda, nós então não podemos exercer a real autoridade. Porque a autoridade que nós temos é uma autoridade que está então em um nível espiritual. Nós não estamos aqui para mandar na vida das pessoas ou desmandar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para anunciar que um Cristo morreu por nós, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, enviou seu Filho Emanuel, Deus Emanuel, né? Deus conosco, envia o Filho dele, o esperado, né? A promessa dos homens, que é justamente então a figura de Jesus, e é esse que exerce a real justiça entre os homens. Tanto, né, que se eu não me engano em Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor, porque definitivamente o que gera a justiça é a essência divina que se estabelece por meio de nossas vidas. Então nós podemos ser justos, nós podemos ser instrumentos de justiça, e nós então não vamos ter nenhuma ligação com a injustiça humana, né? Então, por mais que fulano vai julgar de tal jeito, julga de outro, temos aí então a figura, né, dos juízes, daqueles que deveriam estar cuidando de uma parte do nosso país e que cuida justamente do todo, sem a compreensão, sem a liberação da sociedade para isso.
mas glória ao Senhor, porque nós temos então uma certeza de que em breve o Senhor governará e mostrará definitivamente quem tem autoridade sobre todas as coisas. Então, Romanos 13 está aqui justamente declarando isso, né? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então é justamente a figura de nós sabemos que o Senhor quem libera, o Senhor quem traz, coloca, né? Ele quem coloca reis, tira reis, estabelece, né? Ele quem muda o tempo e as estações. Por mais que muitos deles julguem com injustiça, tudo isso está colaborando para o plano de Deus. Então, 2 pontos para nós conseguirmos e seguimos aqui nesse compartilhar, desse repartir, é que justamente eu não vou ficar, não vou me deixar ser julgado pela justiça humana e também não vou me deixar ser julgado pelos conceitos humanos. Ah, então quer dizer que você vai infringir as leis civis? Não, não é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que muitas das vezes, se eu e você nos deixar ferir pela injustiça humana, ou até mesmo se nós olharmos para tudo aquilo que acontece no mundo, é lógico que nós veremos muita injustiça humana. E aí, se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos entristecer, nós podemos se voltar para outros caminhos e imaginar que Deus não está olhando para cada situação dessa. Mas nós sabemos que o Senhor está definitivamente olhando para cada situação dessa e está realmente estabelecendo o seu trono, o seu governo e o seu senhorio. E assim, o segundo ponto que eu quero trazer é que nós aguardamos aquele que vai julgar todas as coisas com cetro de ferro. Nós aguardamos aquele que vai trazer, né, todas as medidas, todas as situações, que vai mostrar realmente aquilo que foi uma injustiça humana, aquilo que fugiu da vontade, né, que fugiu do que o Senhor liberou, né, como caráter, como realização, como conquista. Então o Senhor tem todas as coisas organizadas como um plano máximo, perfeito e bem orquestrado. Amém? Glória a Deus, então, que você entenda na sua vida que todos os eventos estão consagrados ao Senhor, que tudo está no seu domínio, no seu governo e sobre o seu poderio, porque o Senhor é chamado Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e definitivamente Ele tem todas as coisas em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Esse é o meu compartilhar com você. Fica aí com mais oração, com mais palavra, em nome de Jesus. Valeu demais. Shalom, Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor, nesse dia em que nós podemos, juntamente com todos os santos, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, nós podemos te invocar, Senhor, nesse dia, nessa semana, em que nós podemos te acessar no nosso espírito, em que nós podemos te experimentar, te desfrutar e te expressar por meio do nosso corpo, Senhor. Espírito Santo de Deus nos conduz mesmo nesse dia e a cada dia dessa semana a sermos aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos aqueles que são roubados e distraídos pelo inimigo das nossas almas. Senhor Jesus, a tua palavra nos ensina que o inimigo ele anda ao derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Espírito Santo, a ti eu peço para que cada um de nós, aqueles que compõem o corpo de Cristo, aqueles que pertencem ao Senhor, fortalece sim o nosso homem interior, porque o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova. Assim como as tuas misericórdias, Senhor, se renovam sobre nós a cada manhã, e essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Nós reconhecemos que grande é a tua fidelidade, Senhor, e cremos que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Espírito Santo, nos constitui como aqueles que têm um coração que é singelo, um coração que é puro, e por isso nós desejamos te ver, Senhor.
que as nossas mãos sejam limpas, limpa mesmo as nossas mãos, limpa, guarda, Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Nós queremos ter um coração puro para contigo, um coração que busca, deseja, que aspira, que vai atrás de uma única coisa, Senhor. Assim como o Senhor declarou e fez na experiência de Salomão e da Sulamita, Senhor, nos dá olhos como os da pomba, Senhor. Olhos que seguem e que estão voltados somente para uma direção. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Põe nos nossos olhos fixos em Ti, Senhor Jesus. Ó Senhor, nós reconhecemos o poder da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós dependemos do Teu Espírito Santo. Nos conduz a sermos aqueles que se submetem ao Senhor a cada dia. Resistem ao diabo em todo o tempo, para que ele fuja de nós, Senhor. Nos constitui como os Teus adoradores, Senhor, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, em espírito e em realidade. Nos constitui sim, Senhor, como aqueles que Te buscam, como aqueles que Te amam, como aqueles que Te invocam, Senhor, como aqueles que não têm olhos para outro alguém. Nos constitui como aqueles que têm um coração voltado para Ti, Senhor. Arrebata mesmo os nossos corações, Senhor. Faça com que nós estejamos vivendo a cada dia. Espírito Santo, nos ajuda a contar os nossos dias para que nós venhamos a alcançar um coração sábio. Nos ajuda a sempre nos mover, nunca ficarmos estáticos, roubados pelo inimigo, Senhor. Distraídos pelo inimigo, mas que o Senhor nos conduza sempre, Senhor, em Te buscar, em Te desfrutar. Espírito Santo, faz de nós vasos abertos para receber o Senhor, vasos abertos para conter o Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor veja e encontre espaço em nós para se dispensar para dentro de cada um de nós, que sejamos aqueles que estão fechados para o mundo, que não haja amor pelo mundo e nem pelas coisas do mundo em nós, mas que haja unicamente e exclusivamente o amor do Pai. Nós queremos a amizade com o Pai, nós não desejamos a amizade com o mundo. Nos faz satisfeitos em ser amigos do Pai e em ter inimizade com o mundo, inimizade com esse sistema, Senhor, porque o Senhor nos ganhou, porque o Senhor nos capturou. Senhor, é a Tua beleza, Senhor Jesus, que faz com que os ídolos sejam abandonados. É a Tua beleza, Senhor Jesus. Espírito Santo, nos dá cada dia mais o entendimento da beleza do Senhor, de desfrutar do Senhor, de experimentar o Senhor e de viver pelo Senhor, Espírito, andando, vivendo, caminhando no Espírito, para não satisfazermos as concupiscências da carne. Nos faz mantermos sempre em comunhão com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Livra-nos das filosofias, daquilo que são os conceitos humanos. Nos livra dos nossos próprios conceitos humanos, Senhor. Nos dá visão. Ilumina sim, Espírito Santo, os olhos do nosso coração. Nos conduz em todo o tempo a sermos aqueles que confessam os nossos pecados, que se arrependem rapidamente, que se voltam para o Espírito em todo o tempo. Ó bom pastor, nos apacenta nesse dia, apacenta as nossas almas, nos conduz para os pastos verdejantes, nos leva para as águas tranquilas, Senhor. Nós queremos viver fora desse aprisco, nos leva para as pastagens. Nós queremos desfrutar da Tua pessoa e não ficarmos presos na religião. Nos leva para desfrutarmos as riquezas de Cristo que são tão preciosas. Ó Senhor Jesus, nos enche com essa disposição, Senhor. Nos enche com esse deleite, nos enche com esse desfrute. Faz de nós aqueles que são fechados, Senhor. Seja o Senhor a primícia dos nossos dias, que nada nem ninguém venha nos roubar a atenção que é devida ao Senhor. Que nada nem ninguém venha nos roubar o amor que é devido a Ti, a honra, o temor, a entrega, a devoção que é devida a Ti, Senhor. Captura os nossos corações, nos dispõe a sermos de fato como a Sulamita, que amadurece a semelhança do amado, que busca o amado, que se conforma
a vida do amado, que se conforma ao desejo e à vontade do amado. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nos submete sempre à tua vontade, Senhor. Nos ajuda a sermos aqueles que são obedientes à tua vontade, submetidos sempre ao teu querer. Livra-nos de sermos rebeldes, Senhor. Faz-nos obedientes a ti. Cria em nós um coração puro. E renova, Senhor, em nós um espírito reto e inabalável. Em nome de Jesus, nós te amamos e te louvamos, Senhor. Aleluia. Amém. Oh Señor, por siempre cantaré las grandezas de tu amor. Por todas las generaciones proclamaré tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece para siempre, que has firmado en los cielos tu fidelidad. Los cielos celebran siempre tus maravillas. De los santos, quien con los cielos declarará, Señor, quien como Él entre los seres celestiales. Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso entre cuantos los Señor Todopoderoso, ¿quién como tú, mi Dios Todopoderoso? ¿Quién como tú, ¿quién como tú, ¿quién como tú, ¿quién como tú? Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. El Señor desde los cielos observa la tierra para ver si alguien realmente busca a Dios. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera un fresco pan. Se apodera de ellos, pues Dios está presente cuando alguien lo busca. Los malvados se burlan de aquellos que esperan en Él. Y el Señor
protegerá. Protegerá a su pueblo, el Señor nos protegerá. El Señor nos protegerá. El Señor nos protegerá. Hey, na, 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 da, na, 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 pa. Protegerá a su pueblo, el Señor nos protegerá. El Señor nos protegerá. Protegerá a su pueblo, el Señor nos protegerá. Oh, 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 para nada. Protegerá a su pueblo, el Señor nos protegerá. El Señor nos protegerá. Protegerá a su pueblo, el Señor nos protegerá. E andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu e teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião. E vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião. Diante de Deus em Sião. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Eu não entregarei minha alma à falsidade. Derrama a tua bênção em mim, oh Deus, a minha salvação. Me leva ao teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva.
tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. Sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação, e me leva ao teu santo lugar. Me leva ao teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva e me leva ao teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva ao teu santo lugar, Senhor. Me leva, hey, hey, oh, oh. Me leva, Senhor. Hey, 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 hey. Me leva, Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pronto a obedecer. Oh Senhor, dá palavra aos meus lábios, que a minha boca anunciará o teu louvor. A minha boca anunciará o teu louvor. Oh Senhor, dá palavra aos meus lábios, que a minha boca anunciará o teu louvor. A minha boca anunciará o teu louvor. Oh Senhor, dá palavra aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor. Oh Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece
desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os chincholetes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. E pois contra mim se levantam os chincholetes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey, papá, papá, na, 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 na. O Senhor é que me sustenta a vida. Papá, papá, na, 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 na. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Ei, pa, 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 pa. O Senhor é que me sustenta a vida. Oh, o Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei. O Senhor edificou sua cidade sobre um monte santo. Ele
é mais forte de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó.